Hello, my friends do sexto ano. Good morning. Bom dia para vocês. Bom, vamos dar prosseguimento hoje no nosso conteúdo de língua inglesa, certo? Onde eu quero que vocês observem para mim o material que está na página de número 6. Nós vamos trabalhar com Present Continuous, certo? Bom, nós já começamos a trabalhar um pouquinho sobre isso. Já pedi que vocês fizessem uma pesquisa, se eu não me engano, previamente, não é? Sobre o Present Continuous, onde nós trabalhamos com... Olha só a estrutura que a gente tem aqui, não é? Um sujeito, I, you, he, she, we, não é? They. Então, vários são os sujeitos. Eu, você, nós, eles, ela, certo? Na sequência, depois que eu coloco meu sujeito, eu tenho uma das formas do verbo to be, não é? Onde eu tenho am, is ou are, não é isso? E aí, na sequência, eu tenho um verbo com ing. Peço que vocês tomem nota dessa regra geral aqui nos cadernos de vocês, não é? E aí, então, agora nós vamos observar alguns exemplos, certo? Mas lembrem sempre que nós temos essa estruturazinha aqui, tá legal? Bom, no nosso material didático, a gente começa observando aí que nós temos um pequeno quadrinho na questão de número 1, não é? Onde nós temos o seguinte: Read these sentences from the article and answer. When is the action bold happening? Bom, a ação que está, sendo descrita aqui, quando ela está acontecendo? They are spending lots of time in front of other screens. Ok? Então, diz o seguinte, eles estão perdendo muito tempo em frente a outras telas, não é? Essa expressão, perdendo, ela está acontecendo em que tempo verbal? Agora, não é? Então, essa situação que está acontecendo agora é uma situação ongoing, é uma situação que está em andamento, certo? Depois nós temos teenagers are watching both cable and streaming services. Bom, diz o seguinte, né, que os teenagers, eles estão assistindo tanto TV a cabo, não é? Como serviço de streaming. Então, vamos perceber que a gente já tem aqui um sujeito, né, they, depois o verbo to be na forma are, e na sequência nós temos o verbo spend, que é gastar, e para que eu possa dizer gastando, perdendo, não é? Eu vou colocar o ing, que então vai significar esse sufixo ando, endo, indo, ondo e undo, tá legal? Então, essas são as informações que nós vamos ter aí, primeiramente. Depois, vamos ter o number 2, onde nós temos o seguinte: Analyze the sentences above and use the information from the box to describe the structure of the present continuous. Bom, é o seguinte, nós temos aí então, tá, as informações que vocês já completaram para mim na nossa aula anterior, certo? Onde nós tínhamos sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. Quero que vocês observem agora, tá, os nossos exemplos que a gente vai ter bem aqui. Ó, sujeito, I. O verbo to be, a forma que se adequa ao I é o am, não é? Então, I am studying. Eu estou estudando. You are eating. Você está comendo. She is reading. Ela está lendo. Certo? Então, olha só. Estudando, comendo, lendo. Não é isso? Então, todos os nossos verbos nesse tempo verbal, eles estarão nessa forma, que em português a gente chama de gerúndio. Alright, my friends? Muito bem. Depois, olha só, quero que vocês observem para mim o seguinte, tá? Nós tínhamos aí uma tabelinha que provavelmente também vocês já completaram, se eu não estou enganado, se a minha memória não está falhando, não é? Fizemos na nossa aula anterior, ok? E aí vocês têm então, na forma afirmativa, não é? A gente vai completar ali em cima com am, is e are. Então, os 3 primeiros espaços da tabelinha a gente completa com essas 3 informações, não é? E aí, depois, embaixo, da negativa, nós vamos completar mais uma vez, tá? Com am, mas também completaremos com isn't e aren't. Olha só, tá? Isn't e aren't. O que acontece aqui? Tá legal? Ó, eu juntei o meu are com not, então formou aren't.
Eu juntei o meu is com o not, então formou isn't. Teacher, por que não juntou então o am, não é, com o not? Porque não dá para formar aí, certo? O am not contraído, porque é o m e o n juntinho, ele não deu muito certo, tá legal? Então, ó, nós temos essas informações para que vocês possam completar, tá bom? A nossa tabelinha da questão número 3. E aí, a gente vai para algumas informações. Bom, nós simplesmente adicionamos o ing, não é? Para a maioria dos verbos. No entanto, tá? Existem alguns casos especiais. Por exemplo, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu tiver um verbo que termina em E, tá? A gente vai excluir o E e coloca ing. Por exemplo, o verbo dance, dançar, que aparece aí no material de vocês, não é isso? Então, ó, eu tenho aqui dance. Ok? Dance, olha só. Dançar. Eu quero dizer dançando. Então, eu vou excluir o E, não é? Olha só. Vou colocar dance. E aí, ing, para dancing. Viram só? Então, eu tiro o E. Toda palavrinha que terminar com a letra E, eu vou excluir o E. Por exemplo, a palavra love, de amar, não é? Eu vou colocar loving. Olha só, amando. Legal, né? Então, a gente tira o E. Agora, por exemplo, se a minha palavra terminar com consoante, vogal e consoante mais uma vez, certo? Então, aí eu vou precisar fazer a duplicação da última consoante, que é a regra que nós chamamos de CVC, consoante, vogal, consoante. Por exemplo, aí o nosso material deu a palavra sit, não é? Que é do verbo sentar. Sit. Ó, to sit, sentar. Consoante, vogal, consoante, S-I-T. Aí eu vou escrever de novo a palavra sit. Vou acrescentar outro T. E aí sim acrescento ING. Olha só, viram aí? Então de um T passou a ter dois T's. Depois, por exemplo, a palavra stop. Não é? Stop. Olha só, do verbo parar. Consoante, vogal, consoante. Então, o que é que eu faço? Coloco duas vezes a letra P, não é isso? E na sequência, acrescento ING. Viram só? Bom, então, tá? Depois, nós vamos ter a quarta questão. Como é que eu formo perguntas nesse tempo verbal, Teacher Júnior? É o seguinte, ó. O que a gente vai fazer aí, então, tá? Quando eu tiver que formar perguntas, eu vou cruzar as minhas duas primeiras informações. É muito fácil. Olha só. Am I studying? I am studying. Eu estou estudando, certo? Aqui eu tenho uma forma afirmativa, não é isso? Muito bem. Para que eu possa fazer uma pergunta, eu preciso cruzar as minhas duas primeiras palavras. Então, a primeira palavra passa a ser a segunda passa a ser a primeira. Ou seja, o verbo vem na frente e o sujeito, que era a primeira informação da minha frase, ele vem para depois do verbo. Então, é assim que eu formo uma pergunta no tempo verbal present continuous. Ok? Tomem nota disso aí, porque vai ser importante para vocês, tá bom? E aí, na sequência, então, a gente vai para a nossa página de número 7, onde a gente tem aqui algumas atividades para serem feitas, tá legal? Aí nós temos, olha só. Look at the images and describe what these people are doing. Use verbs from the box. Bom, na letra A nós temos uma garotinha ali, não é? Janaína. O que a Janaína está fazendo? Ela está pintando o livro dela, ok? She is coloring her book. Ela está colorindo o livro dela. Na letra B, Tobias and his cousins
or singing in a karaoke contest. Na letra C, a group of friends is watching videos on demand. In the letter D, my sister and I are relaxing with our grandparents. Ok? Então vocês vão escrever aí as frases, não é? Utilizando os verbos que estão aqui na caixinha verde. Nós tínhamos sing, relax, color e watch. Não é isso? Lembrem, todos os verbos precisam ter ing quando vocês forem escrever. E lembrem também que antes do verbo tem que ter uma das formas do verbo to be, is, am ou are. Na segunda questão, nós temos complete the following conversation with the correct form of the verbs in parentheses, tá? Então, observem o seguinte, nós vamos ter aqui sempre os verbos dentro do parênteses, tá? Teacher, mas e onde eu tiver dois espaços? Isso significa que são perguntas, não é? Onde o verbo to be está separado do verbo principal, que é aquele que ganha o ing, tá? Então, olha só. Hey, Lisa, what are you doing? I'm not doing anything. I'm just chatting online. You? My mom and I are watching recipe videos on the internet and making some pizza. Cool. It sounds like you are having fun. Would you like to come over? Sure. I am already getting dressed. Great. See you. Então, olha só. Já temos aqui também as respostas que eu acabei de ler para vocês, não é? E aí, na sentença a seguir, nós temos escreva uma sentença negativa e uma afirmativa no tempo presente contínuo. Bom, então a gente tem 3 figuras e as palavrinhas já estão aqui. Onde tem o sinal negativo é porque a sentença é negativa. Onde tiver o sinal de mais é porque a sentença é afirmativa, tá bom? Então, Sam isn't singing. He is dancing at the talent show. Okay? Sam isn't singing. He is dancing at the talent show. Na letra B, my parents and I aren't shopping. We are going to the cinema. E na letra C, you aren't listening to music. You are doing homework. Bom, observem aí, tá? Que no alto dessa página vocês podem pegar o celular, não é? Abrir o QR Code e tem um joguinho ali sobre Present Continuous para ajudar vocês. Tá legal, meus amiguinhos? Bom, agora no nosso ambiente virtual a gente começa a tirar as dúvidas de vocês, certo? Para realizar as atividades corretamente. Espero que vocês estejam todos bem. Final de semana está chegando aí. Aproveitem e divirtam-se, ok? Bye bye, my friends. Have a nice time. See you.